Como saber se o capiaçu é adequado para minha propriedade? Pô, como que eu sei, né? Eu gostaria tanto de usar o capiaçu aqui na minha propriedade, será que vale a pena? Entre outras dúvidas, muita gente tem essa dúvida e eu trouxe esse tema para hoje, que é muito interessante. Primeiro é o seguinte, ó, BRS capiaçu é uma cultivar que você faz uma capineira aí na sua propriedade, foi desenvolvido pela Embrapa. A intenção da Embrapa era realmente produzir uma espécie de pastagem de capim elefante, tá? Mas que você tenha alta produção de massa verde. Muitas regiões têm um período de seca muito prolongado, falta silagem, falta alternativa para você servir como volumoso, e o capiaçu foi desenvolvido justamente para isso. Deu muito certo no gado leiteiro, muitas propriedades hoje utilizam também no gado de corte. Mas e aí, né? Como é que eu sei se o capiaçu dá certo aqui para minha realidade? Bom, eu até falei antes aqui no programa, dentro de uma pergunta, que áreas menores o capiaçu é muito adequado. Por quê? Às vezes você não tem uma extensa área de pastagem, e uma capineira, às vezes 1, 2, 3 hectares, você consegue uma produção de massa verde incrível para você servir para os seus animais. Então, propriedades menores, você consegue trabalhar com uma taxa de lotação um pouco maior, tendo uma capineira para você servir no período da seca para os seus animais. Pô, Zé Carlos, mas e aí, áreas maiores, não dá para trabalhar com capiaçu? Dá também, só que em áreas maiores, aí você vai trabalhar com uma taxa de lotação um pouco maior. Então, você tem uma propriedade um pouco mais extensa, você aumenta a taxa de lotação e aí você trabalha com capiaçu para suprir esse período da seca. Em áreas menores, não dá para você lotar demais, né? Não dá para você trabalhar com uma alta taxa de lotação, até por conta de pisoteio, e aí você tem uma capineira para equilibrar tudo isso. E é o seguinte, às vezes você fala assim, bom, eu vou trabalhar com capiaçu aqui na minha propriedade, mas eu vou fazer um bom investimento em concentrado, em suplemento, para casar com o capiaçu. Se você não fizer um investimento em concentrado, o capiaçu ele vai ser um volumoso que você vai servir para os seus animais que não tem tanto valor nutricional. O consumo dele também não é tão bom. E tem todo esse equilíbrio entre colher ele antes de 100 dias, para ele estar um pouco mais palatável, não estar fibroso, o valor nutricional dele está melhor, entre outros. Então, assim, se você tem disponibilidade de investimento em um concentrado, que pode ser o sal proteinado, um proteico energético ou uma ração, capiaçu vai bem, é adequado para a sua propriedade. Mas às vezes você fala assim, não, eu tô com gado lá, meu gado tá assim, ó, pasto e sal mineral. Capiaçu não cabe aí para sua propriedade. Porque se você servir o capiaçu mais o sal mineral, você não vai ter bom resultado. Você precisa de um concentrado realmente com uma fonte de proteína, se possível, energia e micros e macros minerais. O sal mineral só vai ter os micros e macros minerais, tá bom? Então, observe essas características. Bom, onde o capiaçu não vai bem? Às vezes você fala assim, pô, Zé Carlos, você tem aí uma propriedade, a característica de uma propriedade que não vai bem, que pelo menos eu já vou balizando aqui na minha. Então, ó, alta infestação de cigarrinho. O capiaçu ele é muito sensível a cigarrinha. Então, se você tem na sua propriedade problema com cigarrinha, saiba que você vai ter problema com capiaçu. Não é que vai ser inviável você trabalhar com capiaçu, mas já se prepare que você realmente vai precisar fazer o controle, o combate da cigarrinha no capiaçu. Locais sujeitos a geada e aqueles locais muito alagados, o capiaçu não vai bem, tá? Então, se você mora nessas regiões, talvez existem outras espécies de capim-elefante que vão encaixar melhor aí para você ter uma alternativa de volumoso no período da seca. Pô, Zé Carlos, aqui na minha propriedade, qual característica que o capiaçu vai bem? Que, pô, eu olho aqui para minha propriedade, se tudo isso que a gente viu antes aqui está ajustado, eu posso utilizar o capiaçu como capineira. Primeiro é o seguinte, regiões de clima tropical, solos de média fertilidade e chuvas moderadas. Realmente, onde chove muito, capiaçu não vai bem, e também aqueles períodos de seca muito prolongado, capiaçu ele seca junto com a pastagem. Pô, tem um mombaça aqui, o mombaça secou, o capiaçu vai secar também, tá? Não temos milagre, nós temos uma alta produção de massa verde com essa cultivar. Aí, para encerrar, eu queria te dizer o seguinte, o capiaçu, ele é uma ferramenta que permite aí para sua propriedade o quê? Uma alta taxa de lotação. Então, você tem um volumoso de grande produção para um período da seca, então dá para você trabalhar com uma taxa de lotação maior, respeitando a questão de pisoteio. Também, para aquelas regiões que não tem tanta segurança alimentar, às vezes você pega assim ao norte de Minas, uma região muito árida, uma região que é difícil realmente você trabalhar com um animal no período da seca, você tem o capiaçu como uma alternativa para você agora produzir nessas regiões. Então, encare o capiaçu como uma ferramenta, é um investimento que você faz para você conseguir passar o ano todo seu animal ganhando peso, tendo alternativa de volumoso no período da seca. Claro, com estratégia nutricional você consegue bons resultados. Tá bom? Boi Saúde Pecuária Inteligente. Orgulho em pertencer ao agro.